Oi, tá me ouvindo? Sim, professor, só um minuto, que eu Sim, estou é porque tem enviando um... o link lá Ah, no sim, grupo. é porque tem uns alunos me cobrando já aqui no WhatsApp. Então tá bom, obrigado, tá? Por nada. Professor, pode começar, tá? Oi? Pode começar. Ok. Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer estar com vocês. Aqui é o professor Carlos Vieira, né? Nós vamos falar sobre. Vai ter um papo, né? Trocar experiência, trocar informações, partilhar conhecimentos sobre a disciplina que nós vamos dividir em três blocos. Vou falar sobre a organização de uma empresa, como é que uma empresa se organiza, falar sobre técnicas de negociação e falar sobre vendas. Então vocês vão perceber que esses assuntos eles têm conexão um com o outro, né? E em nome do Grupo Prime, em nome da rede CETEPS, eu dou as boas-vindas a vocês. Agradeço a confiança de vocês estarem conosco e espero que nós tenhamos um momento de troca de experiência, que seja um momento agradável para todos nós, né? Estou à disposição. Vocês têm meus contatos. Já tinha um aluno comigo aqui conversando antes de começar a aula pelo WhatsApp, então eu vou deixar meus contatos com vocês. Mas à medida que a gente for conversando, se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem, interrompe, abre o áudio, porque só assim a gente pode partilhar experiência, né? E a gente só cresce se a gente aprende com o outro. Então a gente já começa de cara fazendo algumas provocações, e quem já me conhece, esse é meu estilo de ser professor, né? Antes de ser professor, a gente tem que ser facilitador do conhecimento. E esse facilitador é começar a trazer já algumas provocações. E nessas provocações que eu trago para vocês, né, para a gente começar a refletir, eu resumo a nossa aula em esses quatro grandes figuras que estão aí, né? Primeiro que a gente tem que saber ouvir o cliente, né? E o cliente, a todo momento, ele vai nos trazendo informações, ele vai nos questionando, ele vai nos dando pista do que ele quer, e de o que ele espera, né? Do que ele deseja nesse processo nosso de negociação e vendas, né? Então, a primeira coisa é saber ouvir o cliente. A segunda grande coisa, e não menos importante, é o processo de negociação, o processo de vendas, eu preciso ir ao encontro do meu cliente. Eu preciso estar junto com ele. Então, se eu estou ouvindo ele, eu vou junto com ele e não de encontro, né? Porque quem vai de encontro, ele bate de frente. E quem vai ao encontro, ele vai junto. E esse ir ao encontro é você satisfazer uma dor com que o cliente tem. Eu sempre falo com meus alunos, também da disciplina de marketing, né? Que vendas é você satisfazer uma dor. O cliente, quando ele nos procura para fechar um processo de negociação, um processo de venda, fazer as primeiras prospecções, ele tem uma dor, né? E quem tem uma dor, ela quer ser sanada. A segunda grande coisa, primeira coisa, ouvir. Segunda coisa, né? Estar sempre junto com o cliente. Terceira coisa, não deixar o cliente em dúvidas. Isso que a gente vai conversar aqui no processo de negociação, no processo de vendas, eu sempre preciso comunicar, e quem comunica, ele também tem que procurar para o outro se a minha comunicação está se fazendo entender. Vocês vão perceber que sempre que eu vou conversar com vocês, eu converso um assunto, dois, três e volto no assunto inicial. Por quê? Isso se chama um método mnemônico de você fixar algumas mensagens mais importantes que você quer. E no processo de vendas é isso também. Então, não deixar o cliente em dúvidas. E nesse não deixar o cliente em dúvidas, é também não ser maçante, ou seja, não passar
muita informação ao mesmo tempo para o cliente sobre o meu imóvel que ele não vai captar. O processo de code, o processo de vendas fala que se a gente fornece mais do que quatro ou cinco informações para o cliente ao mesmo tempo, ele não vai assimilar tudo isso. E por fim, né? E aí não tem nada de em grau de importância, o primeiro, saber ouvir, ou o quarto, é não menosprezar, ou seja, não deixar de entrar na onda do meio digital. Tem umas pesquisas que apontam que hoje o cliente ele leva em média 9 meses, 8 a 9 meses para fechar um processo de aquisição de um imóvel. Ou seja, 90% dos imóveis que você vai vender ano que vem, o cliente está começando a te procurar, começando a te prospectar, mesmo que você não perceba agora. E 60% desses clientes eles estão no meio digital. Então, esse estar no meio digital requer que eu também, enquanto corretor de imóveis, enquanto empresário, né, enquanto profissional autônomo, eu preciso estar analisando e vendo qual que é a minha presença no meio digital. Primeira coisa, eu estou no meio digital. Agora, o fato de eu estar no meio digital, eu preciso também analisar como que é essa minha presença no meio digital. Então, são outras provocações que o papel do professor é esse, né? Eu volto a dizer, essa disciplina ela não se encerra por aqui, muito pelo contrário. Ela começa por aqui, porque a gente não tem nenhuma receita pronta de vendas. Vendas é técnica, vendas é estudar, vendas é comunicação e vendas é primeiramente negociar. Então é isso que a gente vem trazer e deixar com vocês isso, tá bom? Bom, já que falamos de vendas, né? Deixa eu vender também para dizer quem que eu sou. Aí eu tenho formação em contabilidade, formação em administração de empresas, né? É, tenho uma pós-graduação em planejamento estratégico, outra pós em gestão estratégica de negócios e serviços, outra pós em desenvolvimento e gerenciamento de projetos e uma pós em educação profissional e tecnologia. Mas antes de ser, né, de ter a formação em contabilidade e administrador, o que me dá prazer, que também uma atuação que me motiva muito, é ser professor. Né? E esse ser professor é isso, é você estar sempre atualizado, é você estar sempre em sintonia e cada aula que você vem aqui, você se prepara, você atualiza seus slides, você está olhando o que está acontecendo de novo no mercado. E também, em paralelo, né, eu atuo numa empresa de tecnologia da informação, aqui no estado de Mato Grosso, e lá eu sou responsável pela gestão da estratégia da empresa. Ou seja, eu cuido dos indicadores, da parte estratégica, do planejamento e de que estamos agora começando a fazer um olhar de que empresa que nós seremos em 2030. E eu deixo também, fiquem à vontade, né? Sempre gosto de deixar os meus contatos, o meu e-mail, o meu Instagram. Quem puder entrar lá no Instagram, me seguir, no LinkedIn e meu WhatsApp. Às vezes a gente hoje não consegue atender uma ligação durante o horário convencional, mas uma mensagem que o aluno manda, uma dúvida, um questionamento, a gente atende, a gente acaba trabalhando muito mais nessa parte de troca de informação via aplicativo, via WhatsApp. Bom, já começamos a falar, a gente precisa ter muito claro na nossa vida, enquanto profissional, né? Eu sempre gosto de fazer esses questionamentos para os profissionais. Qual que é seu objetivo? Por que que você está aqui, né? Ou o objetivo que você tinha, né? Vocês já estão quase na reta final do curso. O objetivo que você está aqui hoje, ele foi melhorado, os mesmos objetivos que você tinha no começo do curso, né? E por fim, quais são as expectativas que você tem agora em relação à sua atuação no mercado de trabalho? A gente precisa estar sempre fazendo essas autoavaliações, né? Mesmo depois de você formado há 5, 10, 15 anos, um mês de formado, porque é isso que nos move, né? É isso que nos faz estar sempre acordando e mexer com vendas, é isso. É você acordar todo dia, se preparar, dar o seu melhor, um mês, 2 meses, 3 meses, e às vezes nesse período você está dando o seu melhor, mas você ainda não concretizou uma venda. Você está construindo uma carteira de relacionamentos, né? E aí as pesquisas apontam que 15% das vendas futuras que você fizer, você adquire agora
no seu relacionamento e você adquire num bom pós-venda que você faz. Então, a gente tem que ter muito claro qual é o objetivo que eu estou construindo, para onde eu quero ir e também quais são as expectativas que eu tenho em relação à minha atuação profissional. É, tá, porque é muito claro, quem tem metas sabe o que faz para alcançá-la. Agora, quem não tem, qualquer resultado serve, né? E esse qualquer resultado, desculpa. E esse qualquer resultado serve eu achar que eu estou fazendo o meu melhor, né? Já estou na metade do ano e eu me planejei para vender dois, três imóveis por mês e acabei não vendendo nada. Ou seja, um mês tudo bem, 2 meses, mas depois de 6 meses eu preciso reavaliar como é que está sendo a minha atuação. E aí, nesse tá antenado o que está acontecendo no mercado, né? Eu trago, antes de a gente começar a falar sobre a disciplina, mas também tem a ver com a nossa disciplina, eu trago essa matéria, que é foi divulgada em vários jornais, mas eu acompanho muito na Federação do Comércio, né? Que fala que o mercado imobiliário surpreendeu e fechou 2024, que é o ano mais recente que a gente tem, com o ano como um todo, né? E só em Cuiabá foram gerados 4,6 bilhões em faturamento no mercado imobiliário. Essa é uma pesquisa, é um dado, que é um indicador de mercado imobiliário, e foi realizado pelo Sindicato da Habitação de Mato Grosso, Sindicato das Imobiliárias, né, das empresas que trabalham com o ramo imobiliário. Então, é um dado importante que mostra que é um mercado que, apesar das restrições financeiras, das restrições de mercado, das restrições de crédito, ele ainda está aquecido. E eu trago agora uma outra matéria, das mais recentes, que saiu agora de final de maio, 12 de maio, né, que no mesmo foi no jornal A Gazeta, que é um dos maiores jornais de circulação aqui do estado, que mostra também, né, que pela segunda vez consecutiva o mercado imobiliário bateu recordes nos 3 primeiros meses aqui em Cuiabá. Então, ou seja, apenas os 3 primeiros meses, quase 1,4 bilhão foram gerados em negócio. Ou seja, esse é o maior valor já registrado desde 2015, segundo a pesquisa do Sindicato das, das Empresas de Habitação. São apenas dois dados para mostrar para vocês de que a gente tem que estar antenado de como é que o processo de vendas que vocês estão entrando no mercado, ele vem em rápido aquecimento. Volto a dizer, em que pese a gente está com uma taxa Selic alta, em que pese a gente está com restrições de crédito, ou seja, os bancos estão restringindo o crédito do mercado imobiliário, mas assim, há espaço. Imagine quando a economia, né, a economia dá um salto de qualidade e os economistas apontam que esse ano é um ano de recessão, alguns economistas apontam, mas para que 2026 a gente possa alcançar novos patamares. Então, esse é um breve panorama para vocês entenderem aonde que a gente está e qual é o contexto econômico da área de vocês. Porque eu preciso, né, ter muito claro, para eu atender bem o meu cliente, eu preciso entender o que que ele quer. E esse entender, eu preciso estar atento a que esse cliente ele traz de novidade, o que que esse cliente ele vem dando de sinais, o que que esse cliente, mesmo sendo o primeiro minuto que eu estou conversando com ele, eu preciso estar atento para ver quais são as possíveis pistas, né? Qual é o imóvel que ele quer, qual é a região que ele quer, qual é a intenção desse imóvel, se é um imóvel para investimento, se é um primeiro imóvel, ou se é um imóvel para a área comercial, ou se é um imóvel para ofertar uma melhor qualidade de vida, porque a família está crescendo, ou seja, a gente precisa ter esse olhar, né? E nessa rápida conversa, esse rápido contato com o cliente, está muito claro de como é que a gente vai prospectar e vai extrair dele essas informações básicas. Então, não se esqueça, para eu atender bem, eu preciso entender bem o meu cliente. Porque nós estamos vivendo um processo novo. Quando eu falo novo, é o processo que está sendo construído a partir de 2019, né, 2019 e 2020, nós tivemos praticamente três grandes pandemias no mundo, né? Uma pandemia educacional, onde nós tivemos que fechar, tivemos que migrar. Nós aqui estamos, né, migrando, por exemplo, a nossa escola, nós estamos agora fortemente no curso de vocês, deixando de ser presencial para ser híbrido e para ser cada vez mais EAD. E também tivemos a pandemia, de saúde,
que foi a grande face dessa pandemia, mas também tivemos uma pandemia financeira, que essa pandemia financeira nós iremos levar um tempo maior para recuperar. E essa figura de que nós estamos chamando de neoconsumidor, ele é fruto disso. E quando a gente fala neoconsumidor, não podemos esquecer também que nós somos consumidores. Nós estamos mudando o nosso hábito de consumo. Esse neoconsumidor, ele é agnóstico a canal. Quando fala agnóstico a canal, ele está consumindo o tempo todo. Por quê? O meio digital propicia isso. Ele é muito bem informado, né? Porque ele vive uma rede social e ele tem a internet como grande fonte de informação. E principalmente, ele é um ser social, ou seja, o que importa hoje, a opinião da comunidade, a opinião da rede social é muito importante. E ele é empoderado no sentido de que nós também, enquanto clientes, estamos aprendendo, né, que o nosso poder financeiro, o nosso poder aquisitivo, mesmo que seja para comprar uma caneta, comprar um sapato, ou principalmente para comprar um imóvel, que é o foco de vocês, mesmo que seja um imóvel, né, inicial para uma classe C ou D, não é barato. É um imóvel que custa no mínimo 200, 220 mil reais. Ou seja, então as pessoas estão valorizando, buscando que atributos, que requisitos que esse imóvel, né, traz para a vida dele. E cada vez mais esse neoconsumidor, ele é um consumidor global, ele é mais exigente, ele está antenado, está vendo tudo que está acontecendo e ele acaba se valorizando cada vez mais. Bom, fiz essas breves contextualizações, né, para marcar como é que vai ser a nossa trajetória. E nessa nossa caminhada, a gente está falando sobre princípios básicos, sobre organização, função, ambiente organizacional, sobre administração, isso é a parte um pouco mais teórica, a gente vai passar, e daqui a pouco a gente vai entrar em técnicas comerciais, planejamento estratégico e técnicas de vendas, né? Então, fazendo esse alinhamento institucional da parte inicial da nossa aula, né? O que que é organização, o que que é empresa? O que que é isso na nossa cabeça? Às vezes a gente ouve, vivencia esses conceitos e a gente não tem isso muito claro. Então a gente quer procurar clarificar. E quando falar em empresa, né, entenda-se que é uma empresa constituída ou a minha empresa se eu estiver trabalhando como MEI ou se eu estiver começando agora trabalhando como autônomo. Mesmo começando como autônomo, eu posso me considerar uma empresa não do ponto de vista formal, porque eu ainda não tenho meu CNPJ, mas eu estou me organizando, né? E o sonho de todo mundo que começa pequeno é ele ter uma organização e ter uma empresa constituída. Ou seja, a organização é um conjunto de pessoas que divide o trabalho entre si e utilizam recursos para alcançar objetivos. Por exemplo, não é sinônimo de empresa ainda. Organização, né? Vocês têm um grupo aí da turma de vocês que troca mensagem, manda informação. Ah, olha, alguém está precisando de estágio, na empresa que eu estou está precisando de um estágio. Olha, pessoal, se alguém tiver alguma vaga, eu estou com um imóvel aqui, não estou conseguindo. Quem quiser partilhar comigo, ou seja, vocês se organizam entre si. Então, essa é uma organização. Aí eu faço parte da associação de moradores ou faço parte da associação aqui do meu condomínio onde eu moro. É uma organização. A diferença de empresa, a empresa ela deixa de ser uma organização, ela avança um pouco mais e ela trabalha para obter um lucro, né? E aí é o fato de você estar na imobiliária, o fato de você mesmo estar trabalhando como MEI. Você se organiza, você trabalha, mas você trabalha para obter lucro. Você fornece bens e serviços para um cliente e você espera com isso a contraprestação, né, de uma comissão ou de um salário, independente de onde que você trabalha. Então, essa é basicamente a diferença entre organização e empresa. Toda empresa ela é uma organização. Agora, nem toda organização ela é não é uma empresa porque se ela não visar o lucro. Essa é a diferença básica. E basicamente uma empresa, né? A gente vai avançar um pouco mais, entrando num aspecto um pouco mais conceitual. Uma empresa ela tem algumas estruturas mais definidas. Ela tem que ter uma visão, tem que ter uma estratégia, ou seja, onde eu quero estar, né? Para onde eu vou? Quem são os meus, né? Eu tenho a minha aqui chama perspectiva de aprendizado e crescimento. Para onde que eu vou, né? Quem são as pessoas que estão comigo?
Quem é o meu cliente? Ou seja, para eu ter sucesso financeiro, eu preciso identificar quem são os meus clientes. E para ter sucesso financeiro e poder atender bem os meus clientes, eu preciso ter, no minimamente, alguns processos estabelecidos. Como é que eu vou contactar meus clientes? Como é que eu vou implantar meu processo de vendas? Como é que eu vou organizar minha carteira de clientes por bairro, por segmento? Ou seja, eu estou começando a dar uma visão para você de como é que uma empresa se organiza, né? Porque já falamos sobre isso, né? De organização, estruturar a empresa, reunir pessoas, recursos materiais e você avançar de ser organização, você envolver recursos e ter retorno financeiro. Então, basicamente, essa é a diferença entre empresa e organização. E o outro conceito de empresa, né, é que a empresa ela tem basicamente quatro grandes pilares administrativos. Ela tem a parte de planejamento, então você vai planejar a sua empresa, planejar suas atividades, planejar sua rotina, você vai organizar seu trabalho, você vai dirigir, você vai ter a parte de controlar se os seus resultados estão claros. Aqui a gente fica mais claro, né? Quais são as funções administrativas de uma empresa. Basicamente, independente do porte, do tamanho da empresa, pode ser uma MEI, pode ser uma micro, uma empresa de pequeno porte, ou uma multinacional, né? Ou uma empresa do governo. Basicamente, a gente identifica as quatro funções administrativas. Primeira função é de planejamento. Você vai estabelecer missão, organizar estratégias para você pôr a sua ideia em prática. Você vai organizar a estrutura administrativa da sua empresa. Você vai direcionar, olha, se eu planejei, eu organizei meu trabalho, né? Como é que eu vou dirigir? Eu trabalho sozinho? Eu vou contratar mais pessoas? Se eu for contratar mais pessoas, eu vou definir atividade, vou definir metas. E, por fim, a outra função administrativa é o controle. Porque não adianta eu fazer um bom planejamento, ter uma boa organização em uma empresa, numa atividade profissional. Se eu não souber direcionar, se eu não souber conduzir as pessoas, o grupo que está comigo, gerenciar conflitos, gerenciar mudanças e principalmente controlar. Porque aquilo que eu não controlo, aquilo que eu não mensuro, aquilo que eu não avalio, eu não tenho condição de saber o meu resultado. Ou seja, basicamente, planejamento é isso, é você traçar metas. E a gente traz um outro conceito para vocês, que o planejamento dentro de uma estrutura organizacional, o planejamento dentro de uma atividade, mesmo atividade eu trabalhando enquanto autônomo, ou trabalhando enquanto MEI, ou gestor na imobiliária muito grande, o planejamento significa traçar meta, definir objetivo, saber como é que eu vou alcançar. E o planejamento ele se define do ponto de vista conceitual em três grandes grupos. Eu tenho aquele planejamento estratégico, ou seja, ele é feito de longo prazo, né? Ele é, ele é organizacionado, ele é avaliado, ele é dirigido pelo presidente, pelos sócios, pelos diretores, ou seja, é uma estratégia mais de longo prazo. Aonde eu quero estar daqui a 3, 4 anos? Vocês lembram que eu mencionei para vocês que a gente está na minha empresa que eu trabalho, eu sou responsável pela estratégia, estamos pensando agora que empresa que nós seremos em 2030, ou seja, é olhar estratégico, é olhar de longo prazo. E para eu chegar no longo prazo, eu tenho um plano tático, aquele, ou seja, o que que eu quero fazer nos próximos 3 anos? O que que eu vou atuar nos próximos 3 anos para que daqui a 5 anos eu seja uma referência no mercado imobiliário? E o plano operacional, o planejamento operacional, é aquele que você faz no curto prazo, em até um ano. É aquele que é executado pelas pessoas que fazem o dia a dia da empresa. Quantos imóveis eu preciso vender? Quanto que eu preciso crescer em 6 meses? Eu preciso aumentar o meu faturamento em um ano para que daqui a 2 anos eu seja uma das melhores empresas do mercado imobiliário e daqui a 5 anos eu seja referência enquanto profissional ou enquanto imobiliário. Ou seja, esse é o olhar do planejamento. Ele vai do longo prazo, né, para o médio prazo e para o curto prazo. Porque não adianta eu também me preocupar só no curto prazo se eu não tenho o olhar de longo prazo aonde eu quero chegar, né? E volto a dizer, se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho serve, né? O planejamento estratégico é isso, ele nos dá uma perspectiva estratégica de longo prazo, para onde eu quero ir, né?
E o planejamento tático, ele me dá a direção específica no curto prazo, no médio prazo, desculpa, ações de 2 anos. E o operacional é aquele que eu me planejo para o ano, para o semestre, até meu planejamento semanal. Porque se eu não me planejar semanalmente, planejar o meu dia, eu acabo achando que eu estou dando meu melhor esforço, chego ao longo da semana e eu falo, poxa vida, o que que eu fiz? O que que eu me organizei nesse período? Avançando um pouco mais dentro da parte de conceitualização de organização de empresa, né? Vimos a parte de funções administrativas, diferenciação de empresa e organização. Agora a gente vai trazer um organograma que já serve mais para uma empresa que já está um pouco mais estabelecida, mesmo sendo uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa, né? Organograma é você definir e ter uma representação gráfica de como é que está estruturada a sua empresa. Eu trouxe aqui vários organogramas de diferentes etapas de uma imobiliária. Vocês percebem que aqui é uma imobiliária de pequeno porte, né? Não tem nem o gerente, é o próprio proprietário, né? Aqui a empresa já avançou um pouquinho maior, já tem a diretoria, já tem gerência de condomínio, gerência de locações, e aqui é uma empresa de tamanho maior, que já tem diretoria, né? Tem, tem toda uma estrutura já definida. Eu trouxe isso para mostrar para vocês que os diferentes estágios, à medida que você vai avançando, você vai crescendo a sua empresa, você tem que ter isso muito claro para você também saber como é que você vai direcionar e vai distribuir essa atividade ao longo do seu período de planejamento. Bom, finalizando essa parte de alinhamento institucional, a gente sempre costuma ver aí quando chega em algumas empresas essa questão de missão, visão, valores, né? O que que é isso? O que que é esse alinhamento institucional? O que que isso tem a ver com o meu negócio? O que que isso tem a ver comigo enquanto corretor de imóveis, que eu trabalho, estou trabalhando autônomo, professor, tô trabalhando como MEI, estou começando agora, estou fazendo estágio ainda na empresa. O que que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver de você se organizar, né? Se você se estruturar, volta a dizer, mesmo você sendo autônomo, você almeja, você vai se planejar para que daqui a 2 anos você seja um grande profissional, você tenha a sua imobiliária. E alinhamento institucional é isso, é você definir muito claro o que que é missão, visão e valor, independente do porte do seu negócio. E a missão é basicamente a razão de ser do seu negócio. Para que eu sou corretor de imóvel? E a visão é onde eu quero chegar. Olha, olha o link que nós estamos fazendo com o planejamento. Aonde eu quero chegar daqui a um ano? Onde eu quero chegar daqui a 2 anos? Aonde eu quero estar daqui a 5 anos? E o valor é aquilo que me identifica, aquilo que me identifica em relação aos outros. Por que que as pessoas deixam de comprar com o outro, querem comprar comigo? Ou por que que eu deixo de procurar estágio numa imobiliária A, eu quero procurar na imobiliária C? Alguma coisa de diferente tem, são valores que eu me identifico com essas empresas. E aqui, para finalizar, eu trago um alinhamento estratégico de uma imobiliária, né? Que ela define que a missão dela, né, é entender as reais dores e necessidades do cliente por meio da excelência no atendimento do pré ao pós-venda e garantir as melhores soluções. E a visão dela é ser referência imobiliária em imóveis de qualidade e vender imóveis como se estivesse comprando, ou seja, o mesmo padrão que ela quer para se ela estivesse comprando o imóvel, ela quer também que esse padrão de atendimento vá para os seus clientes. Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Vamos indo aqui, mas não deixe passar, né? E aqui eu trago um desafio para vocês que estão aí, independente do porte do seu negócio, independente se você ainda é autônomo ou se você está fazendo estágio, eu trago um desafio para você montar a sua imobiliária, começar a pensar, né, o nome da sua imobiliária. A gente precisa pensar grande para que, quando a gente pensa coisas boas, dizem que o universo todo conspira a nosso favor. Então pense numa imobiliária, né? Pense na missão, na visão, no valor, pense no tamanho da sua empresa daqui a um ano, daqui a 2 anos, monte um organograma, né? E coloque em 2 linhas qual é o diferencial da sua empresa. E quem tiver interesse em mandar esse material, deixei meus contatos, tá aí no slide. Vamos trocar ideia, vamos pensar grande, né? Não deixe o momento de hoje é, limitar o seu sonho de crescimento, que todos nós temos que ter sonhos. Bom, vamos agora entrar na parte de técnicas de negociação e venda. A gente vai falar um pouco sobre técnicas
técnica de venda, falar sobre negociação, sobre processo de venda, sobre interação com o cliente, né? E basicamente o conceito de vendas é um processo pessoal ou impessoal, ou seja, às vezes eu começo a entrar numa negociação no lado impessoal, começo a divulgar meu negócio para várias pessoas, mas quando eu começo a negociar com o meu cliente, eu começo a criar um relacionamento pessoal, ou seja, é um processo de você persuadir, de você conquistar um possível cliente a adquirir uma mercadoria, um serviço para atender às suas necessidades, ou seja, aquilo que eu falei com vocês, é você satisfazer uma dor que o cliente tem. Você vai, né, ofertando e vai negociando com ele, e você tendo êxito na sua negociação, e muitas vezes nem toda negociação ela resulta numa venda no primeiro momento, mas você vai criando uma carteira de relacionamento, uma carteira de clientes, que em determinado momento, quando o cliente, se você o atendeu muito bem, quando o cliente vai fechar um negócio, ele acaba lembrando e ele procura por você. Agora, eu preciso entender o meu cliente. Eu preciso, né, para eu vender algo a alguém, eu preciso me orientar por alguns procedimentos, né? E esses alguns procedimentos é entender aquele que o cliente ele tem o próprio processo dele de decisão. Olha o que eu falei, olha o link que eu estou fazendo com o segundo slide que nós mostramos lá sobre o neoconsumidor. É aquele consumidor que está no meio digital, aquele consumidor que vive em rede social, aquele consumidor que está muito atento agora ao seu poder de decisão. Ou seja, eu preciso entender muito bem esse meu cliente. Eu preciso estar atento a isso. Eu preciso estar acompanhando, por exemplo, que as pesquisas de intenção de consumo de imóveis estão me trazendo. Ah, professor, onde eu consigo isso? Nós temos que estudar, nós temos que buscar, estar atento o que que o Cresce, o Conselho Regional de Corretora de Imóveis, tem disponível de pesquisa, o que o Sindicato das Imobiliárias, lá no site da FEComércio, tem disponível. Todo mês tem uma pesquisa diferente, eu preciso investir. Se eu quiser me sobressair no mercado, eu preciso reservar no mínimo 20% do meu tempo para estar acompanhando, o meu tempo diário para estar estudando. Eu preciso reconhecer que necessidade que o meu cliente, quando vem me procurar, o que que ele quer, né? E que quando ele me procura, ele vem com uma série de informações. E será que eu estou também buscando informações sobre o mercado? Olha os dois slides que eu mostrei lá sobre informações financeiras. Eu fiz uma breve contextualização, dei pistas para vocês, como acompanhar o próprio conselho de vocês, como acompanhar ao sindicato das corretoras, acompanhar a Federação do Comércio. Estou sim, citando duas ou três formas, mas vocês têm aí, a internet é um palco ávido de informações. Ou seja, um bom vendedor, ele está sempre em site de busca, portal de venda, rede social, né? Ouvindo aí o que está aí acontecendo de novidade, acompanhando as informações. Por quê? Eu preciso, né, ter uma série de informações sobre o meu produto, sobre o mercado imobiliário, para quando eu for atender o meu cliente, eu mostrar para ele que eu sei do que está acontecendo. Eu não quero simplesmente vender, né? Eu quero vender, eu quero propiciar que ele tenha a melhor experiência em adquirir, que esse imóvel seja uma fonte de satisfação, uma fonte de qualidade de vida, mas eu também estou dando condições de mostrar para ele, por exemplo, que esse imóvel que ele está comprando, ele está numa região que mais está sendo valorizada. Ou que esse imóvel ele está muito bem localizado, porque ele perto da onde, do entorno do imóvel, ele tem todo um aparato comunitário. E aparato comunitário entenda-se por escolas, por creche, por postos e redes de saúde, por parques, né? É outra grande fonte agora de decisão na hora de comprar um imóvel, por parques para as pessoas fazer caminhada, espaço pet para você poder levar o seu animal. Ou seja, eu preciso, né, estar acompanhando, eu preciso saber, eu preciso, além de ter noção dos imóveis, noção do espaço, noção da qualidade, noção dos atrativos do imóvel, eu preciso também
está acompanhando o que está acontecendo, o que o meu imóvel tem de diferencial, né, para poder atender bem o meu cliente. Porque se eu mostro isso para o meu cliente, isso é um grande influenciador para que ele tenha uma boa decisão de compra, né? Eu questiono vocês. O mesmo imóvel ele está na mão de cinco ou seis profissionais, no mínimo. Por que que o cliente vai deixar de comprar do meu colega de sala e comprar comigo? Eu preciso influenciar. Eu preciso mostrar para ele que a hora que ele for tomar a decisão de venda, ele vai me procurar. E nesse me procurar, eu preciso estar, né, municiando o meu cliente com boas informações. Eu preciso, mesmo que o meu cliente, né, veio fazendo um contato comigo, e ele não teve interesse, mas eu preciso ter aquelas perguntinhas básicas nos 2 minutos de conversa com ele. Né, e começar a mostrar, montar o meu CRM, montar a minha planilha de carteira de cliente, que é o nome, né? Quais são os interesses dele, para quando que ele quer esse imóvel, né? Se ele já vem com alguma opção de imóvel, você já fazer mais algumas informações e, além do nome, um telefone. São coisas básicas. Se você começar a conversar com a pessoa, a pessoa te passa, fala, não, você pode deixar o seu telefone, pode deixar o seu WhatsApp. Olha, eu vou te mandar algumas coisas, mas assim, a cada 10 dias eu te mando a informação, não vou sobrecarregar. Que as pessoas também não. Hoje, esse neoconsumidor, ele não quer ter a sua privacidade invadida. Nós também não queremos. Imagine se você, né, faz contato com alguém e todo dia se a pessoa começa a mandar mil e uma informações. Você acaba cansando. Ou seja, né, as variáveis internas e externas, esse bom contato que eu tenho com o meu cliente, era importante, mas eu preciso também saber dosar isso. Eu preciso ter foco na venda. E esse ter foco na venda. Já falamos sobre isso, é conhecer o produto, é conhecer o perfil do cliente, né? É saber quais são os benefícios que esse produto, que esse imóvel, que essa fazenda, que esse terreno, ou que essa chácara, ou que essa sala comercial, que esse apartamento, ele tem de diferente. E tem que estar sempre preparado para contornar objeções. Hoje as pessoas, a gente, como nós que estamos na figura desse neoconsumidor, às vezes para a gente ficar livre de algum vendedor, fala, não, não tem interesse, está muito caro, né? Eu preciso estar preparado para isso. E nunca se esquecer do pós-venda, que o cliente ele sempre volta quando a experiência é boa. O cliente às vezes pode demorar a voltar, mas se alguém pede informação, olha, eu preciso comprar, preciso do contato de um corretor. Olha, eu tenho um contato de um corretor, ele me atendeu há um tempo atrás. Deixa eu procurar aqui no meu contato, ele me manda algumas informações. Eu ainda nem comprei com ele, mas ele me atendeu tão bem. Pode procurá-lo. Tudo isso faz parte do bom atendimento e do pós-vendas. Por quê? Tudo isso já é técnica de negociação, né? Técnica de negociação é isso, é você saber atender bem o cliente, é você dar as informações do seu imóvel, você propiciar para ele a melhor experiência que ele teve na hora de estar estabelecendo um processo de vendas, para você deixá-lo decidir o processo, né? Não é o vendedor que decide, o vendedor ele dá a condição e orienta, mas o neoconsumidor, ele é dono da decisão, né? Já que a gente está falando de negociação, dá uma pensadinha aí, não precisa nem responder. Com quem você negociou hoje? Nós estamos há todo tempo negociando para sair de casa, né? Para deixar alguém, para dar carona para um filho, para a esposa, ou para tomar um café da manhã com o cliente. Ou no próprio trânsito, né? Você está num trânsito pesado, aí você dá seta, a pessoa faz sinal para você entrar. Então, ou seja, nós estamos negociando. Quando nós começamos esse nosso encontro, nos bastidores eu negociei com o pessoal do estúdio, como é que ia ser, horário, vamos testar o som, testar o vídeo, isso é negociação. Quando nós entramos em sala de aula, nós começamos a negociar, olha, meu nome é professor Carlos, a gente vai falar sobre isso, ou seja, a gente vai negociar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me procuram, ou seja, a todo momento a negociação faz parte do nosso dia a dia, e principalmente no profissional de transações imobiliárias. A todo momento a gente está negociando, a gente está
atendendo, a gente está sendo propagador da nossa imagem profissional, né? A gente precisa superar o não. A estratégia para derrubar barreiras, ela a gente alcança com aprendizado, com requer informações, né? Porque senão o não ele nos silencia. Meio que aquela frase, bom, o não eu já tenho. Não, eu não tenho não. Eu sempre quero sim, né? Eu preciso, no processo de negociação, contornar a resistência do meu. Quando eu falo meu oponente, é no bom sentido, no meu cliente, né? Quando ele fala que o meu imóvel está caro, eu preciso dizer, então, mas o caro dependendo de qual ponto de vista, porque os atributos, a qualidade que esse meu imóvel tem, ele vai te propiciar uma qualidade de vida que vai te dar a condição de você ter um prazer em morar aqui. Agora, no processo de negociação, eu não posso discutir. Se eu percebo que o cliente, né, e aí a gente sabe que tem perfis de pessoas e perfis de cliente, eu preciso também ouvir mais o meu cliente, reconhecer o ponto de vista dele, né, e criar um clima favorável. Porque a negociação é eu vender meu imóvel, eu prospectar ou pelo menos pegar inicialmente os dados do meu cliente, mas eu preciso entender que o meu cliente também ele chega numa expectativa, ele tem uma ansiedade, ele tem uma necessidade que se eu não conseguir negociar, se eu não souber atendê-lo bem, isso vai causar uma irritação, ou seja, aquela figura tradicional daquele vendedor que nós chamamos de vendedor pegajoso, né? Que você está passando na rua, você passa no centro da cidade ali, você está passando na calçada, o vendedor quase te arrasta pro braço para levar para dentro da loja. Isso sim, isso não é negociação. Isso acaba invadindo a privacidade. E volto a dizer, esse neoconsumidor, né, ele não tem interesse, muito pelo contrário, ele quer ser reconhecido, ele quer ser valorizado. E as técnicas de negociação basicamente eu vou negociar, vou apresentar, vou atender bem o meu cliente, e se eu conseguir despertar no meu cliente uma, uma intenção, né, conseguir despertar que o produto que eu tenho, ela atende uma dor dele, eu acabo fechando uma boa negociação. Então, basicamente, negociação de vendas é isso. Agora, para que eu tenha uma boa venda, para que eu tenha uma boa negociação, né, está basicamente ligado a três fatores. Eu preciso saber o que fazer, ou seja, como fazer para atender bem o meu cliente. Eu preciso saber o que fazer, como fazer. Agora, principalmente, aí a parte mais importante, eu preciso querer fazer. Quando eu falo esse querer fazer, quantos de nós não já fomos atendidos por um vendedor que às vezes ele até conhece, que ele sabe o que ele quer fazer, e ele, às vezes ele sabe como fazer, mas ele não quer, ele vem naquele, primeiro que você chega para ser atendido, ele está sentado. Aquela expressão assim já de falar, "Ai, lá vem aquele cliente que não tem nem dinheiro e quer comprar de mim." Então, assim, a gente precisa abrir mão desse preconceito. E precisa querer fazer. E vendas é isso. É todo dia eu querer fazer. É todo dia eu saber que eu vou ter que fazer. E todo dia eu vou ter que saber o que que eu quero fazer para vender. Senão, vou ser sincero, você não está preparado para vender e para ganhar dinheiro. Essa é a, esse é o recado básico que a gente, enquanto professor, a gente tem que dizer, né? A gente precisa ter isso muito claro. Eu preciso desenvolver em mim, né, competência em vendas. Eu preciso desenvolver em mim o que nós chamamos na psicologia de vendas o famoso chá, né? Eu preciso ter conhecimento, saber sobre o meu produto, saber sobre vendas. Eu preciso ter habilidade de saber fazer e eu preciso ter atitude de querer fazer. Senão, né, se eu não conhecer o produto, se eu não dominar um plano de venda, se eu não saber, né, negociar, ter uma boa negociação, eu não terei isso, ou eu não terei tanto retorno no processo de negociação. Isso se chama competência em vendas. E aí a gente diz que, aquela imagem tradicional que dizia antigamente, o bom vendedor ele já nasce pronto. Não, isso já é uma
uma informação que já foi deixada de lado. Eu tenho como aprender. Eu tenho como aprender. Se eu não sei me comunicar, vou fazer um curso. Se eu não tenho dificuldade em atender, lidar com pessoas, vou me preparar. Porque vendas é negociação. Se eu faço uma boa negociação, a vendas é consequência. Porque a vendas, ela é parte de um processo bem simples. Vocês pode ver, pode ter mil e uma teorias sobre vendas, né? Mas eu trago basicamente isso aqui. Eu tenho um vendedor, tenho uma empresa que tem um imóvel para vender, um imóvel para alugar, né? Eu tenho um imóvel para vender, eu tenho um serviço imobiliário como consultor imobiliário para vender. Eu me comunico, eu divulgo, né? Uso as informações que eu tenho disponível para me comunicar e eu sei que tem um comprador, que é um cliente, ele tem uma necessidade, ele precisa de informação e ele tem o dinheiro. Basicamente, vendas é isso. É comunicar, é informar, é divulgar os produtos, os bens e os serviços que eu tenho, eu atender bem o meu cliente e isso vai entrar num processo de negociação. Eu vou vender esse meu imóvel, isso vai me trazer uma comissão e vou também satisfazer meu cliente e isso vai me trazer uma informação, vai trazer um retorno no pós-vendas. Porque técnica de negociação e vendas existe bastante. A gente está falando sobre algumas possíveis técnicas que tem disponível, né? Mas cada um precisa entender e descobrir o seu caminho, o seu nicho. Por isso que eu volto a dizer, né? Essa disciplina, ela é o despertar. Essa é a disciplina, né? Ela mostra e encaminha para vocês algumas técnicas de que vocês, algumas regras, né? Alguns possíveis segredos, mas que passa principalmente, que eu volto a dizer, olha, a gente sempre vai e volta para que isso fique fixado na mente de vocês. Uma negociação, ela visa primeiro atender. E para que eu atenda, eu preciso entender. Vocês lembram do slide lá no começo? Para eu entender, eu preciso atender bem o meu cliente, eu preciso ouvir. Eu preciso observar que necessidade, que sinal que o meu cliente, né? Volta a lembrar vocês. 60% dos negócios imobiliários hoje começam no meio digital. E se ele começa no meio digital, o meu cliente, quando ele me procura, ele já tem um leque de informações. E esse leque de informações eu preciso também saber para que quando o cliente vier conversar comigo, eu ter contra-argumentos para senão no primeiro contato que eu tenho, o cliente percebe que eu não tenho tanta informação como ele tem a respeito do imóvel. Ele vai procurar outro. Reforçando, né, os requisitos de uma boa negociação. A gente já falou, a gente vai só retomar para não ficar isso muito claro. Comunicação, gerar informação, saber valores, ser confiante, né? Entender o papel de negociação e sempre negociar. Agora, lembrando que eu estou negociando para ter uma boa venda, né? Ou seja, eu sempre gosto de, ao final de algum bloco, trazer uma imagem gráfica, porque muitas vezes a fala a gente perde, mas a imagem fica. E vendas é isso, né? É eu usar de um bom processo de comunicação, é eu comunicar com empatia, é eu perceber o que o meu cliente quer e ter equilíbrio nas minhas comunicações, na minha conversa. Eu não posso perder a minha empatia, né? Eu não posso deixar de ter esse olhar atento para que o meu cliente, agora, principalmente com equilíbrio. Até se eu estiver negociando e a pessoa perder um pouco, né, a empatia comigo, eu não posso perder a empatia com ela. Então, para dizer, olha, né, nessas condições e nessa cobrança que o senhor quer, nesse tipo de venda, eu não tenho como atender o senhor, infelizmente, né? O não bem dito, ele funciona muitas vezes melhor do que um sim. Porque eu não posso é querer, no afã de vender, prometer e não cumprir, né? E dizem que prometer e não cumprir é pior do que mentir. Então, o que que faz um bom negociador? É ética, por isso que eu volto a dizer para vocês aqui, né? É eu ter equilíbrio
E o ter equilíbrio passa por eu ter ética, por eu, né, honrar aquilo que eu estou conversando com o meu cliente. E eu mostrar para o meu cliente que eu tenho paixão naquilo que eu faço, que eu gosto. Olha o que eu disse para vocês no começo. Eu sou minha formação contabilista, formação administrador, tenho aquelas pós-graduação, mas o que me dá paixão também é ser professor. Ou seja, eu gosto do que eu faço, né? Você tem que ser criativo, você tem que estar preparado. E vendas é servidão no bom sentido, é saber servir. Vendas é você conduzir, é você ser um consultor, né? Você orientar o seu cliente para que ele tenha a melhor satisfação, claro, para que ele tenha uma decisão de vendas, né? Você dá as condições, quem decide é ele, mas você é persistente. Senão você não é, você não tem aptidão, não terá bom êxito na venda. Que principalmente o bom vendedor, ele tem que ter paixão e tem que ter persistência. Persistência de saber que mesmo não estando vendendo, você está prospectando, né? E você está criando condições de que você vai ampliar seus relacionamentos, a sua carteira de cliente, ela vai virar uma bola de neve no bom sentido e vai te trazer retorno, né? Uma outra interação, uma outra questionamento que eu deixo para vocês, né? Pensa aí que meios de comunicação que poderão ser utilizados na divulgação de produtos e serviços ofertados por um técnico imobiliário. Pela experiência, mesmo você está agora, né, no meio do curso, ou se você já está um pouco mais de tempo no mercado profissional, pensa, quais são as principais informações que sempre são solicitadas pelo cliente na hora de negociar um imóvel? Mesmo se eu não tenho tanta experiência, eu vou conversar com alguém, vou fazer uma pesquisa. Ou seja, você vai estar criando sua bagagem profissional. Por quê? A qualidade da oferta é estar sempre preparado. Eu preciso conhecer os meus produtos, né? Se eu fosse resumir, professor, como é que você resumiria a atuação de um bom corretor de imóvel? É estar preparado. E esse estar preparado é conhecer o produto e ter uma comunicação eficiente. Comunicação eficiente em todos os sentidos. Comunicação usando o meio digital, comunicação usando os meios tradicionais, mas somente comunicação, esse olho no olho, né? Porque o cliente ainda ele quer, em algum momento ele vai ter esse olho no olho. Por mais que a gente esteja no mundo digital, mas esse olhar, essa negociação, essa interação com o cliente é muito importante. Nós já falamos aqui de algumas técnicas de venda, né? Então a gente vai avançar porque principalmente vender é uma relação de causa e efeito. Ou seja, se eu causo um bom impacto no meu cliente, né? Se eu mostro para ele que o meu produto vai causar nele uma boa satisfação, uma boa qualidade de vida, isso vai gerar um efeito positivo, eu vou ter um bom resultado. E o bom resultado é vendas, né? Outra provocaçãozinha, outra questionamento que eu deixo para que vocês pensem, né? O papel do professor é esse, é estar provocando e estar insurgindo em vocês alguns questionamentos. O que que eu sei do meu cliente que me permite oferecer as vantagens e os benefícios do meu produto aos seus interesses? Então, mesmo se eu não sei, nessa primeira conversa inicial de 1 ou 2 minutos, eu preciso estar ouvindo, eu preciso estar com o olhar, né? Aquele ouvido de mercador que diz aí no popularmente, para que eu capte, né? Ou seja, será que eu sei no mínimo 5 perguntas que eu poderia, né, em tese, estar direcionando o meu cliente sem ser um interrogatório, mas eu estou fazendo o meu diagnóstico, ou seja, eu preciso estar preparado para que quando eu vou atender o cliente, mesmo que ele não perceba, eu vou conversando com ele, eu vou direcionando para que ele vá me, né, trazendo algumas informações. Agora, eu preciso estar preparado também para os nãos, né? Eu preciso estar preparado para quando o meu cliente diz não, ou quando o meu cliente me questiona em relação a algum item do meu imóvel, ou da minha fazenda, ou da minha sala comercial, né? Ou da empresa, ou do terreno que eu quero vender, eu tenho que estar preparado, né? Então, basicamente, o cliente diz: Ah, não gostei da cor desse imóvel, não gostei da decoração, né? Ou não gostei disso. Você precisa, né, ter contra-argumento. Tudo bem, mas se o senhor não gostou, mas o senhor tem interesse em quê? O senhor sabia que essa cor agora é a tendência?
ou esse imóvel ele é assim porque ele vai propiciar essas e essas e outras qualidades de vida, né? Ah, não gostei do terreno, mas eu sabia que esse terreno ele está bem localizado porque aqui perto vai passar uma avenida nova, tem um grande mercado que está construindo aqui, tem uma grande empresa que está vindo para cá. Em médio prazo, esse seu imóvel, esse seu apartamento, ele vai ser valorizado, né? Ah, está caro, mas tudo bem. Mas ele está caro, mas está vinculado aos benefícios que o seu imóvel tem, que o seu produto tem. Não era o que eu queria, mas assim, né? Então, acho que eu não entendi bem. Então, o que que o senhor tem em mente? Como é que eu posso ajudá-lo? O que que o senhor precisa, né? Fala um pouquinho mais para que eu possa trazer uma melhor oferta de um imóvel. Ou seja, a gente precisa estar ouvindo. Agora, nesse ouvir, né? Eu preciso também tomar cuidado para não ter alguns erros comuns. Às vezes a gente percebe alguns profissionais que já estão há muito tempo no mercado de trabalho, né? Que acha que, né? Popularmente dizendo, Deus é 10 e eu sou 1000. Ou seja, a pessoa acha que é o bam, bam, bam. E aí acaba, né, com muita arrogância, com desinformação, com falta de foco. E o cliente percebe, nós somos clientes, nós somos consumidores, a gente percebe quando alguém está tendo prazer em nos atender, em dar uma boa informação, mesmo às vezes a gente dizendo, olha, eu só quero informação, não vou comprar agora. Mas você não sabe se essa informação de agora pode ser o seu cliente de futuro. Então, vendas é atender bem, é entender bem, é informar e ter foco. E como é que funciona uma boa negociação, um bom relacionamento, né, em vendas? É criar paixão, né? Basicamente, o bom vendedor, ele precisa criar paixão. E se eu crio paixão, eu atraio a atenção do meu cliente, eu atraio a atenção do meu público. E se eu criei paixão, e se eu atraí atenção, eu despertei a atenção do meu cliente, despertei a atenção dele para algum atrativo diferente do meu produto ou da minha forma de propiciar a melhor informação para ele, e isso vai levar a uma ação. E essa ação qual é? É ele falar bem de mim, ele ter uma boa referência e ele fazer negócio comigo e ele me recomendar para outras pessoas, para outros clientes. Isso que é você criar paixão, atrair atenção, né, e levar uma ação. E aí eu deixo um outro questionamento para vocês. A gente precisa fazer essa autoavaliação. Mesmo o professor que já está há muito tempo aí, a gente de vez em quando tem que parar para dizer, olha, será que eu estou tendo paixão em estar em sala de aula? Né? Será que eu tenho paixão em levantar, às vezes, de madrugada, em reorganizar os meus slides, reorganizar a minha aula, em estar acompanhando o que está acontecendo de novo no mercado imobiliário, né? Para que eu possa levar a melhor informação para os meus alunos? Isso é ter paixão. A partir do momento que a gente perde essa paixão em ser um bom vendedor, em ser um bom consultor de imóveis, eu estou virando apenas, né, um reprodutor de processo, no bom sentido de querer vender e não atrai a atenção do meu cliente, né? E não atrair a atenção do meu cliente, passa também que aqui a gente sempre vai e volta, né? Vendas é você conhecer o produto e você comunicar. E nesse comunicar é você passar uma mensagem para o cliente sobre o seu produto, explicou, orientou e volta a dizer: olha, estou falando para vocês sobre vou dar um exemplo, falando para vocês sobre a disciplina de negociação, organização, negociação e técnica de vendas, né? Eu avanço um pouquinho, eu volto. Vocês entenderam? Tá tudo certo? Vou com meus slides e eu volto. E no processo de vendas é isso. Você começa a conversar com o cliente, fala do imóvel, né? Fala de um ou dois atributos, né? Você explicou a mensagem que você falou do seu produto, você procura. Tá tudo bem? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você quer alguma dúvida? Tá muito claro? Porque às vezes, né, a comunicação, a mensagem que eu passo, ela não fica muito clara para o cliente, aí a gente cai nisso aqui, ó, né? De não usar no máximo 3 ou 4 argumentos na hora de estabelecer um processo de negociação. Porque senão
Eu passo a imagem de ser arrogante, aquele sentido de passar mil e uma informação, bombardear o meu cliente, e o cliente ele não vai lembrar. Por isso que eu preciso, né? E aí é proposital, a gente passa uma ou duas ideias, procura, tá tudo bem, volta. Lá na frente eu volto a lembrar, faça uma ligação com o slide, você faz uma ligação com o que você falou com o cliente, porque para que isso vá passando a mensagem, e quando ele terminar de conversar com você 5, 10, 15, 20 minutos, pelo menos quatro informações básicas sobre você, sobre o seu produto e sobre a melhor forma de atender e, principalmente, de que você é o melhor profissional de vendas para atender naquele momento ou atender no futuro. Se você conseguir isso, você já se destacou em relação aos outros profissionais. Que a gente, né, tem basicamente esse tipo de cliente, né? Não vou comprar hoje. Se você, mesmo que ele dizendo que não vai comprar, olha, tudo bem que você não quer comprar, mas assim, você tem 2 minutos para eu falar sobre mim, sobre os produtos, sobre a minha empresa, sobre a minha imobiliária, ou sobre eu, né? Carlos, corretor de imóveis, mesmo que você dizendo que você não quer comprar. Você tem 2 minutos para me atender, então esse é um tipo de cliente. Você tem aquele cliente que já chega interessado, ele já chega dizendo, olha, eu quero, vi um imóvel, quero informação, que eu tenho interesse, já pesquisei, já simular. Bacana. Mostra os atributos e entra com ele no processo. Por quê? Isso é o caminho da venda, né? Isso são basicamente os diferentes tipos de cliente que a gente tem. Ou seja, eu tenho que estar preparado para atender o meu cliente dependendo do perfil dele. Agora, eu não posso esquecer de escutar e sondar o meu cliente. Eu preciso entender quais são as necessidades. Eu preciso estar atento, né? Pesquisa de interesse. Eu preciso estar atento, por exemplo, sobre tendências de imóveis. Eu preciso entender sobre tendências de decoração de imóveis, tendências de cores de imóveis, né? Para o próximo ano. Eu preciso estar acompanhando o que saiu de novidade no mercado imobiliário ou no salão de imóveis lá de Milão, que é a referência de imóveis hoje é Milão. Ou seja, mesmo eu sendo um vendedor, eu preciso estar antenado, eu preciso estar investindo meu tempo. Olha o que eu falei para vocês, que o bom vendedor, o bom profissional, ele investe 20 minutos do tempo dele para estudar. E desses 20 minutos é você estar acompanhando o corretor que está na sua frente, é você estar olhando o que seu colega de sala está fazendo diferente para divulgar um imóvel, é você estar acompanhando uma palestra no YouTube, né, para como vender e como gerar valor na hora de atender seu cliente. Ou seja, você precisa conhecer seu produto, você precisa saber o que você quer, né? E a hora que eu faço as perguntas para o meu cliente, eu preciso estar ouvindo as respostas. Agora, não forçar a venda, porque venda é concessão, venda é negociação, tá? Pessoal, tranquilo? Eu espero que a gente já está com estamos aí praticamente com uma hora e pouquinho de conversa. Eu espero que esteja sendo atraente e eu esteja fazendo a diferença na vida de vocês. Que eu, ao terminar essa aula, pelo menos as 4 ou 5 mensagens que eu queria passar para vocês, isso fica muito claro, né? Por quê? Venda é entender, é conhecer o produto, saber quais são as características do seu produto e saber que benefício ele vai gerar na vida da pessoa. Estou falando basicamente em relação à venda de imóveis. Porque eu preciso ter muito claro, né, a figura do funil de vendas no mercado imobiliário. Eu preciso atrair o meu cliente, né? Aqui é a abertura do funil, ou seja, eu preciso ao topo do funil, eu preciso atrair o meu cliente, né? Meu cliente, aqui o meu cliente não é cliente, ele vem como visitante, né? E aí se eu estou no mundo digital, né, essa abertura aqui, esse topo do funil, ele não tem limite. Então, quanto mais eu invisto no digital, mais pessoas, mais visitas eu atraio para cá, mais pessoas vão descobrir o meu site, o meu blog, o meu Instagram, o meu LinkedIn. Isso vai gerar interesse, isso vai gerar uma conversão, vai gerar um relacionamento, um lead, um interesse, né? Isso pode me trazer um processo de vendas. Eu vendeu, a pessoa virou meu cliente e aí acaba virando um processo de divulgação.
pegar essa outra figura aqui, né, do funil de vendas. Então, se eu atraio as pessoas como visitante, né, de cada 100 pessoas que eu atraio, né, como visitante, 40 pode gerar um interesse de pegar informação, de deixar a informação no meu site, entrou lá. Aquele site que a gente entra na imobiliária, a pessoa, olha, antes de prosseguir, como que é seu nome, qual que é seu e-mail? Ou você pode deixar um WhatsApp por contato? Informações básicas. Então, se você conseguir amarrar isso, de cada 100 pessoas que entrar, 40 deixar informação, você já começa a ter uma carteira de cliente, né? Dessas 40, 15 deixam a informação um pouco mais importante, você começa a prospectar, você começa a gerar oportunidades. Desses 100, 8, né, pode gerar uma oportunidade, e desses 8, né, 2 pode virar cliente. Esse é o funil de vendas de uma imobiliária hoje. Ou seja, em média, de cada 100 pessoas que vêm como visitante, por isso que é importante você ter uma presença no meio digital, porque de cada 100 pessoas que entram, né, 2% virou cliente, isso é garantia de que vai pagar as despesas todas que eu investi aqui atrás. E esses dois que viram meu cliente, se eu atender eles bem, isso vai me trazer, inclusive, 15% a mais de vendas do meu pós-vendas. Bom, já falamos sobre as várias etapas de venda, a gente vai avançar, né, já só para rememorar isso. Já falamos também da importância de escutar e sondar bem o cliente, né? A importância de eu estar preparado para nessa primeira conversa, né? Aquelas 5, 6 perguntas que eu tinha falado com vocês lá no começo. Fazer uma pergunta na hora de ter um bate-papo, né? Sem entrar na questão de virar um interrogatório. Não é isso. Vendas não é um interrogatório. Vendas é um bate-papo, é uma conversa, mas onde você vai direcionando, né? Procurando o que ele gosta, se ele já traz um imóvel, né? Que tipo de imóvel que ele quer, que local, né? Para que ele vai usar esse imóvel? Se é para investimento, se é para a família está crescendo, é o primeiro imóvel dele, ou é um imóvel, um terreno que ele quer para construir. Ou seja, você começa a sondar o cliente. Porque eu não posso, no processo de atendimento, processo de relacionamento com o cliente, eu preciso ter muito cuidado com o que nós chamamos, né, na psicologia de vendas, os 7 pecados do atendimento. Eu demonstrar desinteresse na hora de conversar com o cliente, isso é horrível. A má vontade em atender, você chega, né? Aquela pessoa que está sentada e não quer nem levantar, não quer nem dar um bom dia, uma boa noite, olhar, te dar uma atenção especial. E principalmente atender você com frieza, dizer, olha, tudo bem, não tem, não sei. Ou seja, é ruim, a gente percebe isso, né? O pior de tudo isso é quando você chega num lugar e as pessoas te tratam com desdém. A gente sabe que dinheiro não tem cor, dinheiro não tem figura de cliente, né? Ou seja, tratar a pessoa como um ser humano. Por mais que a gente está no meio digital, eu tenho que sair do meio digital e atendê-lo como ser humano, né? E mostrar para as pessoas que eu sou responsável, até para dizer não. Aquilo que eu falei com vocês lá atrás, olha, isso que o senhor está me dizendo, ou estou num processo de negociação, estou quase finalizando uma venda, mas o cliente me pede um desconto, ele me pede uma concessão que não está na minha alçada. Eu vou ter que dizer, olha, a gente está conversando, eu estou quase tá fechando uma venda, eu tenho interesse, né? Eu vi que o senhor gostou do meu imóvel, mas isso que o senhor está dizendo, eu não tenho condição de atender. Eu posso conversar com o meu gerente, posso conversar com o proprietário do imóvel, né? Posso te dar um retorno agora, se o senhor quiser, eu dou um retorno depois, mas assim, ser responsável e ser ético naquilo que você está dizendo, né? Não prometer nada mais do que aquilo que você não consegue. E aí é uma coisa que a gente conversa muito, porque há um bom tempo atrás era essa uma imagem que alguns profissionais do mercado imobiliário tinham, né? O mercado olhava o corretor como aquele pessoa que prometia e não cumpria. Então a gente não não espera, né, que os profissionais que estão sendo formados pelo grupo CETEP, pela rede CETEP, pelo grupo Prime, eles tenham basicamente
principalmente uma questão ética e saiba assumir suas responsabilidades, porque é isso que vai fazer a diferença de você para os outros colegas, né? Porque senão, né? Por que que vocês já pararam assim para pensar? Por que que os clientes vão embora, né? Tem uma pesquisa, eu gosto dessa pesquisa, a pesquisa foi feita agora há um ano e pouco atrás. 15% porque achou um produto mais barato, 15% porque encontrou um produto melhor, 30% não compra de você por causa do produto. Olha aqui, 21% pela falta de contato e atenção, 49% porque a atenção, né, era de baixa qualidade na hora de negociar e 70% por causa do atendimento. Ou seja, essa é uma pesquisa recente, de um ano e meio para cá, que mostra que mesmo o cliente que vem do meio digital, mesmo o cliente que começou a negociar, na hora que ele está conversando, se ele, né, não teve um bom atendimento, 70%, ou seja, 7 de cada 10 pessoas vão embora. E é por isso que muitas vezes o cliente compra de outro e não compra de mim. Ou compra de mim e não compra de outro. Por causa desse detalhe, né? Já falamos da questão de abordar o cliente, de sorrir, de ser sincero, né? De ser honesto e transparente, mas não uma coisa robótica, mas uma coisa, conversa agradável, mas assim, não invadindo a privacidade do cliente. E aí é que a gente deixa resumido algumas dicas que a gente já falou ao longo dessa uma hora e praticamente uma hora e 20 minutos, né? A importância da apresentação pessoal do corretor, a questão da comportamento e linguagem corporal, ou seja, vou dar um exemplo de linguagem corporal. Eu estou conversando com alguém, eu estou olhando para ela, né? Eu estou conversando com alguém, eu estou respeitando o espaço do cliente, não estou invadindo o espaço dele. Eu estou conversando, estou negociando, eu estou abordando o meu cliente, eu estou fazendo algumas perguntas, mas estou dando condições dele também interagir comigo. Então, isso é uma técnica de abordagem ao cliente, né? Eu estou buscando entender nesses 2 minutos de conversa o que que trouxe o meu cliente, a importância do que o meu cliente tem em vir até mim, ou seja, qual é a jornada dele, né? Será que ele já viu esse mesmo imóvel com uma outra concorrente? Será que ele já viu esse mesmo imóvel com outro colega, até mesmo aqui na minha sala? Ou seja, eu preciso, né, estudar e me preparar. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês é algumas dicas de vocês preparar e melhorar o seu desempenho enquanto negociador, enquanto técnica de venda, né? Falamos muito aqui sobre negociação, sobre construção de imagem, ter essa conexão direta, né? Principalmente de reputação. Reputação e credibilidade e profissionalismo é a marca de qualquer profissional, mas principalmente o profissional do mercado imobiliário, né? Que é uma, uma imagem que ela demora para ser construída. E às vezes a gente constrói tanto, demora para construir uma imagem e por um erro, por uma postagem, por uma má interpretação do que aquilo que eu falo, daquilo que eu prometo para alguém e eu não consigo cumprir, né? Eu acabo perdendo isso, né? Bom, fidelizar, a questão do pós-venda é importante, já falamos, né, de que os 15% das vendas futuras que eu terei, né, ele vai do meu pós-venda, do meu bom relacionamento que eu mantive com o meu cliente, né, do bom atendimento, do acompanhamento que eu estive com ele no processo de vendas e, sobretudo, na oferta de serviços adicionais. Por exemplo, eu vendi um imóvel para uma família que está mudando para um condomínio, né? Será que eu me preocupei em ligar para essa pessoa, mandar uma mensagem, dizer, olha, você está mudando, você já tem alguém que vai fazer sua mudança? Alguém que trabalha com mudança? Ou você precisa de alguém que vai fazer a montagem e desmontagem dos seus imóveis, montar o seu guarda-roupa, ou vai instalar um chuveiro, instalar um ar-condicionado? Ou seja, são detalhes pequenos que fazem parte do meu pós-venda e faz parte da minha fidelização de clientes. Então, ou seja, hoje, o bom corretor de imóvel, o bom profissional, ele atua em rede. Ele nunca atua sozinho. Ele sempre tem, né, um profissional de um eletricista, um encanador, um bom pintor para indicar. Às vezes a pessoa precisa de alguém ou precisa
de uma faxineira para que vá fazer uma limpeza no apartamento, uma limpeza no imóvel, né? Antes de mudar e ela não conhece alguém. Então, se você tiver esses profissionais que trabalham com você, você está fazendo a diferença, você está ajudando na fidelização do seu cliente. Já falamos de controle emocional, né? E aí, finalizando, a gente já está finalizando o bloco da aula, mas finalizando somente a parte de provocação, provocação no bom sentido, de reflexão, né? Que o professor ele é indutor disso. Ele vai trazendo alguns insights, alguns questionamentos para que você comece a fazer sua autoavaliação. Ou seja, será que eu estou me adequando às novas realidades e necessidades do mercado imobiliário? Eu sei o que está acontecendo de diferente, né, no mercado. Eu sei que para onde o mercado imobiliário está crescendo aqui na minha cidade. Eu sei que novidades que está vindo. Será que eu estou acompanhando alguns profissionais que são referência para que eu aprenda com eles? A gente precisa estar atento nisso, né? Isso aqui são algumas referências que eu trago na hora de elaborar os slides. Então, se você quiser pesquisar, quiser dar uma olhada, né? Eu gosto muito desse site aqui, ó. Curso para você decolar na carreira de corretor de imóveis. Esse outro aqui também, mídias digitais na prática, né? Esse blog, esse site aqui também, um blog também, 26 ferramentas para o corretor de imóveis se destacar no mercado, ou seja, algumas dicas que eu trago, mas não limita aí. Começa por aí e com esse olhar você vai estar sendo curioso e estar sendo pesquisador, né? Porque nós precisamos lembrar que o pedido, ele pode garantir a venda. Agora, o pós-venda, ele garante o meu cliente. E lembrando, né? O imóvel que eu tenho, ele é como se fosse um saco de pipoca. Se eu vou vender um saco de pipoca na praça, ele custa R$ 5. Esse mesmo saco de pipoca, se ele vai vender num circo, num parque, ele já tem um valor agregado, ou seja, ele já passou de 5 para 12. Agora, o mesmo saco de pipoca, né, que é vendido no cinema, ele já sai de 5 para R$ 50. Ou seja, moral da história, né, às vezes você só precisa mudar de lugar para ter seu valor reconhecido. E esse é o desafio que eu deixo para vocês enquanto profissional de corretor, profissional de transações imobiliárias ou corretor de imóveis. Será que na onde eu estou vendendo, eu estou buscando os meus clientes, eu estou vendendo meu produto com uma imagem, minha pipoca com imagem de R$ 5, ou eu estou vendendo o mesmo produto com a imagem de R$ 50? Isso faz a diferença. Esse valor agregado faz a diferença na hora do cliente decidir o seu processo de vendas. Pessoal, de minha parte é isso. A gente está com quase 1h20, 1h30 de aula, né? De troca de experiência. Então, assim, o professor vai falando, eu tenho certeza de que, e espero que tenha deixado algumas provocações, alguma coisa boa para vocês, né? Volto a dizer, o aprendizado na área de venda não se encerra por aqui, muito pelo contrário, ele começa por aqui. E você pode ter, né? Eu gosto muito dessa figura. Você pode ter um imóvel que ele pode ser considerado, né, um, um carro 1000 ou uma Ferrari que é lançamento. Não tem problema. O bom profissional ele precisa estar preparado, ele precisa entregar as melhores soluções e ser persistente. Se você estiver preparado, se você pensar nas melhores soluções para o seu cliente e você ser persistente, né, vá à luta. E jamais deixar de acreditar no seu potencial, né? Às vezes o mercado, às vezes a correria do mundo, às vezes a cobrança do mundo profissional, ela é tão forte que às vezes a gente vai entrando numa roda viva e eu deixo de acreditar no meu potencial. Ou seja, não deixe o mundo acabar com o sonho de você ser referência no mercado imobiliário, tá bom? Muito obrigado. Mais uma vez, eu espero, né, de coração ter transmitido. Eu vim aqui dar o meu melhor. Em nome do Grupo Prime, em nome da Rede CETEPS, eu agradeço a confiança de vocês estarem conosco, desejo sucesso e espero que amanhã ou depois, quando eu encontrá-los no mercado profissional, né,
Às vezes, né, a gente está numa aula online, eu não estou vendo vocês, não vou conhecê-los, mas se vocês encontrarem o professor Carlos, por favor, me pare. Professor, olha, fui seu aluno, né, na disciplina de vendas, eu estou atuando, estou com uma dúvida, eu, né, estou gostando, porque é esse retorno, é esse feedback que faz também a satisfação, né, e faz o professor estar cada dia acordando, preparando, estudando, né? E vindo aqui para dar o melhor, tá bom? Muito obrigado, gratidão, sucesso para vocês. Espero revê-los no mercado e sabendo que vocês estão cada dia vendendo mais e tendo um faturamento no mínimo de R$ 100.000 por dia. Esse é o desejo do professor Carlos. Gratidão, foi um prazer. Até mais.